Eu tenho o direito de postar vídeo no YouTube. Eu tenho o direito de postar vídeo no YouTube. É um direito meu postar vídeo no YouTube. Olá, eu sou o Cláudio Chaves, hoje dia 6 de novembro de 2023, passando por aqui para fazer uma breve reflexão sobre a situação Israel-Palestina nesse momento. Que eu não vou me referir como guerra entre Israel e o Hamas, e nem guerra entre Israel e Palestina, porque eu considero que esse termo é equivocado, né? Usar o termo guerra, mas numa outra oportunidade eu posso comentar sobre esse meu posicionamento. Antes de prosseguir, porém, eu quero registrar, embora eu pense que seja quase que dispensável, que o que aconteceu no 7 de outubro, o ataque, né, terrorista do Hamas a Israel, é algo indefensável, né, de qualquer ponto de vista, é algo repugnante, repudiável, inclassificável, eu diria. Portanto, a minha fala não tem absolutamente nada de defesa daquela monstruosidade, muito menos de tentar minimizar a situação, né? Como eu já falei, é inclassificável, não é? Falta palavras para adjetivar uma atitude daquela, né? A questão aqui, né, é sobre o discurso, né, adotado por Netanyahu e ratificado pelos seus ministros, pelos seus militares e pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, de que Israel tem o direito de se defender, né? Você deve ter achado um tanto cômico, bizarro até, a introdução do vídeo, a eu afirmar e reafirmar que eu tenho o direito de postar vídeo no YouTube. Ora, talvez a única pessoa que esteja com dúvida com relação a isso, inseguro em relação a isso, seja eu, né? Porque até os postes sabem que eu tenho esse direito. Por que então que eu introduzo o vídeo fazendo essa afirmação sem sentido? Não é? Justamente porque eu estava tentando, né, fazer essa ilustração em relação ao esforço do Benjamin Netanyahu de acalmar a própria consciência, né, e emplacar esse discurso de que Israel está se defendendo. Por que eles não falam, tanto ele quanto o Biden, de que Israel está contra-atacando, né? Ou está atacando porque é um direito dele revidar, é um direito dele contra-atacar? Por que eles insistem, né, no termo defender? Se a gente pegar qualquer dicionário, né, o verbo defender vai ter como sinônimo evitar, proteger, imunizar, salvar, fugir, né? E não contra-atacar, golpear, revidar, né? Isso não é proteger, não é defender. Defender é proteger, é evitar que a coisa aconteça. E por que isso faz diferença? Faz diferença porque existe a opinião pública, existe a imprensa, existe a história, né, que vai contar os fatos ocorridos. E o que Netanyahu busca nesse momento, desesperadamente, é acalmar a própria consciência. Esse discurso é um discurso de quem está com a consciência extremamente pesada, não é? Como a gente costuma falar. Netanyahu sabe que ele pode, né, continuar matando palestinos inocentes, crianças, idosos, explodindo, sei lá, hospital, residências, enfim. Ele pode até exterminar o povo palestino. Isso não fará com que ele consiga devolver pelo menos uma, né, das milhares ou das mais de 1.000 vítimas, né, fatais do ataque terrorista do Hamas. Ele não vai devolver para o pai, para a mãe,
né, que perdeu o seu filho, a sua filha, né, para a família que perdeu o seu ente querido, ele não vai conseguir reverter, ele não vai trazer de volta. Talvez com a atitude que ele está tomando, com as atitudes que ele está tomando, né, ele pode até ainda agravar mais ainda a situação, né, queira todas, né, as forças positivas favoráveis que isso não aconteça e que os reféns sejam libertados, não é? Então, Netanyahu sabe que ele pode fazer o que fizer, ele vai entrar para a história como o governo que negligenciou, que subestimou o poder do Hamas e que não defendeu o seu povo por negligência e não porque ele foi negado. Então ele insiste, né, em transferir, né, para a opinião pública, em passar para a opinião pública essa imagem do herói que vingou os inocentes e não do governante negligente, que estava muito mais preocupado com as suas vaidades do que com a segurança do povo. E eu faço aqui uma última metáfora, né? Uma paráfrase que vamos imaginar para nós do Brasil, que conhecemos muito bem a questão do futebol, que um time profissional da primeira divisão receba um time amador no seu estádio, diante da sua torcida, e subestime esse time por ser um time amador, né? Joga de forma displicente, negligente e toma uma goleada de 3-0. No jogo de volta, esse time amador vai lá e massacra o outro time, ganhando de 10-12-0. E depois, quando é questionado, né, sobre o exagero e tal, ele vai dizer, não, nós estamos nos defendendo, eles fizeram 3-0 contra a gente, eles nos humilharam diante da nossa torcida. Não, isso não é defender. É um direito legítimo, o revide, o contra-ataque é legítimo, né? Devolver a goleada é legítimo. Mas a questão é usar o termo adequado, né? Defender-se seria ter evitado tomar os 3-0. Então, defender, no caso de Israel, seria ter evitado o ataque. As condições para isso Israel tem de sobra. Então, apenas ratificando, né, o que na verdade o Benjamin Netanyahu, com o apoio do Joe Biden, quer vamos dizer, se livrar, né, acalmar a própria consciência dessa acusação que ele não se livrará, por mais que ele mate e continue matando milhares de palestinos, né? O povo e a história não vai esquecer que ele poderia ter evitado, né, o governo dele poderia ter evitado a morte das pessoas, o ataque, mas ele subestimou o Hamas. E agora ele usa, né, a morte de milhares de palestinos inocentes sob esse discurso completamente desconectado da realidade de que Israel está usando o seu direito de defesa.